Era o ano de 1945. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado de terminar. A Alemanha, outrora uma potência poderosa, estava em ruínas. Os aliados vitoriosos dividiram a nação derrotada em 4 zonas. A União Soviética controlava o Oriente. Os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França controlavam o Ocidente. O que começou como uma solução temporária, rapidamente se solidificou em uma divisão permanente. Em 1949, 2 estados alemães surgiram. A República Federal da Alemanha, ou Alemanha Ocidental, abraçou a democracia e o capitalismo. A República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental, caiu sob o domínio comunista. Berlim, embora localizada no fundo da Alemanha Oriental, também foi dividida. Uma linha rígida cortava o coração da cidade. A vida no Ocidente era diferente. As pessoas desfrutavam de liberdades que muitos no Oriente ansiavam. Eles podiam expressar suas opiniões, viajar livremente e perseguir seus sonhos. O fascínio do Ocidente era forte, um farol de esperança em um mundo dividido. Mas para aqueles presos no Oriente, alcançar essa esperança parecia impossível. A cortina de ferro havia caído, dividindo famílias, amigos e uma nação. O palco estava montado para uma luta que duraria décadas, uma luta pela liberdade, pela unidade e pela alma de uma nação. A vida na Alemanha Oriental era dura. O governo comunista, sob o olhar atento de Moscou, exercia controle estrito sobre todos os aspectos da vida. A liberdade de expressão não existia. A polícia secreta incutia medo. A economia estava atrasada em relação ao próspero Ocidente. Muitos alemães orientais ansiavam por uma vida melhor. Eles sonhavam com liberdade, oportunidade e um futuro livre da opressão. O desejo por uma vida melhor se tornou um êxodo. Milhões de alemães orientais fugiram para o Ocidente buscando refúgio e oportunidades. O êxodo alarmou o governo da Alemanha Oriental. Eles temiam a perda de seus cidadãos, de sua força de trabalho, de sua própria legitimidade. Algo drástico tinha que ser feito. A solução, na visão deles, era drástica: um muro. A data, 13 de agosto de 1961. A cidade, Berlim. Da noite para o dia, uma cidade foi dividida. O governo da Alemanha Oriental, na calada da noite, começou a isolar a fronteira entre Berlim Oriental e Ocidental. O arame farpado subiu primeiro, uma barreira rudimentar mas eficaz. Depois veio o concreto. Muros imponentes, fortemente guardados, substituíram o arame farpado. O muro de proteção antifascista, eles o chamavam. Mas todos sabiam a verdade. Era um muro para manter as pessoas dentro, não fora. O muro de Berlim, um símbolo de divisão e opressão, havia se tornado realidade. O muro se estendia por quilômetros, cortando bairros, ruas e até cemitérios. Torres de guarda, ocupadas por soldados armados com ordens para atirar, para matar, vigiavam. O muro era mais do que apenas concreto e arame farpado. Ele representava a dura realidade de uma cidade dividida, uma nação dividida e um mundo dividido. O muro rasgou o tecido de Berlim. Famílias foram separadas, amantes separados, vidas interrompidas. O que antes era uma curta caminhada pela cidade, agora exigia autorizações especiais, concedidas raramente e com muita dificuldade. Para aqueles no Ocidente, o muro se tornou um lembrete severo da opressão que existia a poucos metros de distância. Eles só podiam assistir com horror, enquanto aqueles presos no Oriente eram privados de liberdades básicas. O muro era uma cicatriz na paisagem, um símbolo do custo humano da Guerra Fria. Túneis e corda bamba, fugas audaciosas de Berlim Oriental. Apesar da presença imponente do muro, o desejo de liberdade ardia intensamente. Desesperados para escapar,
os berlinenses orientais elaboraram planos engenhosos e ousados. Túneis foram cavados, alguns se estendendo por centenas de metros, sob os olhos atentos dos guardas. Pessoas se escondiam em compartimentos de carros, arriscando tudo por uma chance de liberdade. Alguns até tentaram voar sobre o muro, usando balões de ar quente ou planadores caseiros. Cada fuga era uma prova do espírito humano, uma recusa em ser aprisionado pelo concreto e pela ideologia. Sua história, e inúmeras outras como ela, tornaram-se símbolos de esperança e resistência. Sua história, e inúmeras outras como ela, se tornaram símbolos de esperança e resistência. Um vento de mudança, rachaduras no concreto. Com o passar dos anos, a pressão sobre o governo da Alemanha Oriental aumentou. A estagnação econômica, juntamente com um crescente desejo de liberdade, alimentou apelos por mudança. Os ventos de mudança que varriam a Europa Oriental estavam atingindo até os cantos mais isolados do bloco soviético. Em 1989, com a própria União Soviética à beira do colapso, os dias do Muro de Berlim estavam contados. Protestos em massa, inspirados em eventos na Polônia e na Hungria, eclodiram na Alemanha Oriental. O povo exigia mudança, eles exigiam liberdade. O muro cai. Um dia de alegria e lágrimas. A data: 9 de novembro de 1989. Um anúncio de um funcionário da Alemanha Oriental, Günter Schabowski, mudou o curso da história. Ele anunciou que os alemães orientais seriam autorizados a cruzar a fronteira, com efeito imediato. A notícia se espalhou como fogo. Milhares de berlinenses orientais correram para o muro, exigindo passar. Os guardas, oprimidos e confusos, finalmente cederam. O muro, antes um símbolo de opressão, estava sendo derrubado, tijolo por tijolo, pelas mesmas pessoas que deveria conter. A euforia explodiu. Berlineses orientais e ocidentais se abraçaram, lágrimas de alegria escorrendo por seus rostos. O muro, que dividiu uma cidade e uma nação por 28 anos, estava caindo. Foi um momento de libertação, uma prova do poder do espírito humano para superar até mesmo os obstáculos mais formidáveis. Reunificação, curando as feridas da divisão. Com a queda do Muro de Berlim, o caminho para a reunificação alemã estava livre. Após 45 anos de divisão, a Alemanha Oriental e a Ocidental estavam mais uma vez unidas em 3 de outubro de 1990. Foi um momento de celebração, mas também de reflexão. O processo de reunificação não foi isento de desafios. Disparidades econômicas, diferenças políticas e as cicatrizes psicológicas da divisão levaram tempo para cicatrizar. Mas o povo alemão, com o apoio da comunidade internacional, estava determinado a construir uma nova Alemanha unificada. O legado do muro, um lembrete do preço da liberdade. O Muro de Berlim pode ter desaparecido, mas seu legado permanece. Ele serve como um poderoso lembrete da fragilidade da liberdade e da importância da vigilância contra a opressão. As histórias daqueles que viveram em sua sombra, que lutaram pela liberdade e que o derrubaram, continuam a nos inspirar hoje. O muro também nos lembra do custo humano da divisão. Famílias destruídas, vidas interrompidas e uma nação marcada pela ideologia. É uma lição que nunca devemos esquecer. Alemanha hoje, um farol de unidade e progresso. Hoje, a Alemanha é um farol de unidade e progresso. A nação reunificada tem desempenhado um papel fundamental na promoção da democracia, dos direitos humanos e da cooperação econômica na Europa e além. As cicatrizes da divisão podem permanecer, mas são ofuscadas pelos triunfos da reunificação. A história do Muro de Berlim é, em última análise, uma história de esperança.
É uma história do desejo duradouro do espírito humano por liberdade e uma prova do poder da coragem, resiliência e da crença inabalável de que os muros, não importa quão altos ou quão fortes, não podem impedir a maré da história.